Começando mais um programa com elas aqui da Avenida Paulista para todo o Brasil, quiçá para todo mundo, pela TV Geração Z e o UOL+. E hoje, nessa terça-feira, a gente escolheu dois temas, não poderia fugir, é claro, do segundo tema, que é o atentado terrível que aconteceu em Paris na sexta-feira, que parou o mundo. Infelizmente, a gente vivendo com medo e todos nós somos vítimas dessa tragédia horrível. E o primeiro tema, bem polêmico. Eu acho até engraçado, lendo a respeito dele, a geração canguru. Porque muita gente está demorando para sair da casa dos pais e, de repente, às vezes nem sai. Me parece, segundo pesquisas do IBGE, que esse número só tem aumentado desde 2012 até agora, meados de 2015, o número tem crescido. As pessoas têm casado menos, as pessoas têm ficado mais tempo em casa, ou seja, parece que é uma geração de adolescentes tardios. E para conversar comigo sobre esse tema, eu convidei a psicóloga Valéria Cavallari, que vai nos contar um pouco, né, de como é que está acontecendo tudo isso. Valéria, a gente está vivendo uma geração de mimados. 35 anos, de repente, é um período que há algum tempo atrás todo mundo já estava casado, com filho, quiçá, né, embarcando numa de avós daqui a pouco. E hoje não, o pessoal está em casa, está na casa dos pais, não tem o menor pudor de falar, olha, vivo com meu pai, vivo com a minha mãe. Como é que você sente essa geração chamada geração canguru? Bom dia, Arielle. Então, eu vejo assim, é uma geração que está muito pressionada no sentido de ter que ter coisas. Então, assim, tem que ter uma casa até os 30 anos, tem que ter um primeiro 1 milhão até os 30 anos, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, eles não querem abrir mão de nada que possa fazer com que eles cheguem a esse objetivo, que, na verdade, é um objetivo meio bem difícil, né, de se alcançar. Isso é uma primeira coisa, essa pressão que eles estão enfrentando de ter que chegar aos 30 anos absolutamente resolvidos. Né? Mas essa pressão vem de onde, Valéria? Vem da própria sociedade, vem do próprio grupo, né, de jovens, que já vem vindo de geração a geração, assim. Eles vêm do consumo, né, do autoconsumismo, da questão de status. Então, quem está em casa tem toda uma facilidade para poder chegar a esse ponto. Isto é uma das coisas. A segunda coisa é a adolescência. Já há algum tempo, as pesquisas psicológicas vêm dizendo que a adolescência está indo até os 25 anos, mais ou menos. Então, antes os jovens começavam a trabalhar mais cedo, saíam de casa mais cedo, até porque eles não queriam ficar em casa, eles queriam ter a vida deles, queriam casar cedo, mais para sair de casa. Hoje os jovens não, eles saem da faculdade com 20 e poucos anos, e aí eles querem ficar o máximo possível com os pais, porque na verdade há também uma acomodação, né? Eles se acomodam naquele Especialmente financeira. Especialmente financeira e acomodação de vida mesmo. Eles estão completamente despreparados para viver sozinhos. Eu sou um pouco nostálgica nos meus pensamentos. E eu penso que na época dos nossos avós, quase todo programa falo isso, e tem muita gente na internet que dá risada de mim. Eu não tenho assim, o menor otimismo com relação ao ser humano. Acho que a gente está indo um caminho, sabe, triste, onde as pessoas estão cada vez mais vazias de si e dos outros e do mundo. Mas eu tenho a ideia de que no tempo dos nossos avós, parece que a qualidade de vida era outra. Os sonhos e projeções dos jovens daquela época eram outros e eles conseguiam com mais realidade alcançar os seus próprios objetivos. Então, com 25 anos, acho que também por conta da influência de internet, do mercado capitalista, enfim, parece que as pessoas, aquilo que tinha já estava bom, então as pessoas se realizavam. Hoje a gente olha achando que era muito pouco, mas na verdade era muito, né? Porque se realizava fazendo uma família, parece que o sentido de vida era outro.
Então as pessoas casavam, tinham filhos, então tinha aquela vidinha que hoje a gente acha que é uma vida classe média e tal. Não viajavam tanto e tal, mas eu acredito que eram mais felizes. Hoje a gente vive uma busca, e busca, e busca, e busca, e não Hoje se a gente acha. vive um vazio, né? Que as pessoas têm tudo e não têm nada. As relações ficaram muito distantes, as pessoas têm medo uma das outras, né? Então, para você conseguir um namorado, para se conseguir sair com alguém, usa-se um app aí. Então, assim, ninguém vai para a rua, ninguém se relaciona na real. É difícil um relacionamento real, é tudo muito mais virtual. Então, as pessoas estão trabalhando muito no mundo da fantasia, muito virtualmente. E isso traz um vazio tremendo. Você acha que os jovens de outros tempos, de outras épocas, eram mais corajosos? Com certeza, muito mais corajosos. Eles Tanto homem quanto mulher? Tanto homem quanto mulher. Eles faziam aquilo que eles tinham que fazer, quer dizer, tinha um processo a ser vivido. Hoje o processo a ser vivido está muito no nível intelectual, digamos assim. A parte emocional, eu sempre falo assim que eu tenho eu tenho um espaço no meu Face que é de pílulas psicológicas e eu trabalho muito a questão do coração, que eu falo, as pessoas meio que blindaram o coração delas, entendeu? Então, assim, fica todo mundo muito preocupado com as aparências, agora mais do que nunca, porque o que as pessoas veem hoje em dia é tudo muito plastificado, né? Então, é o mundo do ego. É o mundo do ego. Então, todo mundo vê a internet, a TV, tudo é muito bonito para quem olha, né? Então, todo mundo quer essa fantasia, todo mundo quer chegar nisso. E há um sofrimento, né, com o corpo. Antigamente, as pessoas se cuidavam relativamente, mas não tinha esse fascínio, esse culto ao corpo. É neurose, na verdade, né? É uma paranoia, uma paranoia total e absoluta. Agora, me fala uma coisa, Valéria. Essa questão da geração canguru, que fica mais tempo em casa, você acredita também que tudo isso ocorre porque a mulherada hoje não quer ter filhos tão cedo? Não se tem mais aquele sonho de que vou construir uma família super jovem, sabe? Aquela coisa, aquela ideia de família de propaganda de margarina, aquele negócio. Parece que as pessoas estão cada vez mais desiludidas. E assim, então vou ficar na casa dos meus pais, eu gasto pouco, eu posso frequentar bons restaurantes, eu posso fazer pelo menos uma viagem internacional por ano, porque tem a casinha da mamãe e do papai. Eu acho que tem isso, mas não é isso, não é essa a questão. A mulher, ela não quer, claro, ela quer, antes de chegar num casamento, ela quer ter a formação dela, ela quer ter a carreira dela, isso é verdade. Mas não é isso que está retardando sair de casa, não. Porque eu tenho a impressão, a gente até precisaria ver, mas eu tenho a impressão que mais homens ficam em casa solteiros do que mulheres. Eu ia te fazer essa pergunta, é mais homens? Nós não temos eu não tenho essa pesquisa, mas eu tenho muito essa impressão, até pelo meu consultório. Assim, o que eu recebo no consultório são muito mais mulheres que saem de casa, que estão independentes mesmo, né? Então, as questões delas são exatamente essa. Agora eu estou num ponto que quero casar, que quero encontrar alguém, enfim, e está difícil. Né? Os rapazes é que estão mais, como diria assim, mais acomodados mesmo. Você acha que isso tem relação com ser filho único ou nada a ver? Tem. Os filhos únicos ficam mais... Ficam bastante em casa. Tem bastante relação com o filho único, mas tem bastante a relação com a geração de pais que se sentiram muito culpados por trabalhar, por não sei o quê, e aí foram mantendo os filhos com essa condição de tudo na mão, compensando a falta de presença, né? Então, o que é uma chatice, na verdade. O que é uma chatice, o que é uma eu ia falar uma burrice, mas... É uma burrice, mas é uma burrice também, mas... Valéria. Não deixa de ser, porque todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que correr atrás do seu. E se você achar que você tem que compensar seu filho, você vai criar daqui a pouco um marginal, né? Que pode tudo, que... Então, porque eu saio de casa às 6 horas da manhã e volto 10 da noite, coitado do meu filho, eu tenho que compensar, fazer tudo. Mas isso gerou essa consequência também, sabe? Desses jovens que não saem de casa, que eles querem... Tem tudo, para que eles vão sair de casa? Qual é a... Até tem lógica no que eles pensam, no que eles sentem. Vou sair daqui para quê? Para ter que arrumar um emprego que eu vou ter que pagar o aluguel, não vai me sobrar nada, aí eu tenho que bancar o meu carro.
Estando em casa, eles economizam com tudo, absolutamente tudo, inclusive com uma empregada, né? Porque a mãe, muito provavelmente, se não está em casa fazendo tudo, vai ter uma empregada para estar mantendo o bem-estar de todo mundo. Valéria, como é que você analisa, como é que fica a cabeça desses pais? Você acha que até certo ponto os pais dessa geração canguru estimulam, fica mesmo, filho, a mamãe tá aqui, eu te ajudo, ou não? Às vezes o pai também tá com o saco na lua, mas tem aquele filho que tá lá e que não sai de casa e que você vai fazer o quê? É filho, você não pode jogar no meio da rua, né? Eu acho que para o filho ter ficado em casa, os pais estimularam sim. Consciente ou inconscientemente, eles acabaram estimulando. Mas eu acho que eles não suportam. Eu acho que chega um momento que eles começam a se sentir culpados. De falar, poxa vida, sabe? Fulano não vai sair, fulano não vai casar, fulano não vai morar sozinho. Chega uma época uma hora que eles começam a querer que o filho saia. O pai e a mãe quer a sensação do ninho vazio. Que é o que eles mais têm medo, mas eu acho que chega uma hora que deve querer, né? Começa a ter um sentimento de culpa de não ter feito a coisa certa com o filho, de não ter preparado o filho para o mundo, de ter, sabe, de repente falando, pô, meu filho está aqui, sabe, encostado, acomodado. E qual é o pai, qual é a mãe, que por mais que venha sentir a sensação, tenha o sentimento do ninho vazio, não quer se orgulhar de um filho que está produzindo, que está fazendo, que tem uma família, que está fazendo alguma coisa. Ninguém quer um filho em casa com 35 anos, pelo amor. Ninguém quer. Isso não é uma coisa... isso não é uma coisa bacana. Você tem a sensação de que, poxa, alguma... Será que eu errei em alguma... Eu falhei em alguma coisa, sabe? Porque você vê que a pessoa está ali, se não tiver acomodada, ela está absolutamente insegura de ir para a vida. Exatamente isso que eu ia perguntar. Essa insegurança, parece que é um medo total, assim, não só de se relacionar com outra pessoa e tal, mas é um medo da vida, parece que de encarar os desafios que bate na porta, né? É conta que você tem para pagar, é um monte de coisa que você tem que administrar, parece que... Então, é uma geração que não se Que frustrou. se esconde atrás dos pais. Se esconde atrás dos pais porque não teve muita frustração. Era aquela coisa da compensação mesmo. Então, assim, compensando a minha ausência, e para aqueles que não compensaram a ausência, mimaram por algum motivo, não deixou o filho ou a filha se frustrar. E a frustração, a bem da verdade, sabe, ela é necessária. Claro. A gente precisa ter também não é frustrar toda hora, todo dia, que aí você cai numa depressão profunda, mas você precisa da frustração para aprender, para buscar recursos internos dentro de você, para você construir, né, a sua vida, os seus esquemas de vida. E as pessoas, geralmente, que estão em casa até os 35 anos, eles estão, na verdade, eles ficam retardando porque eles não estão com condições de segurança para poder ir buscar aquilo sozinho. E se esses pais morrerem, então, eles estão ali contando certamente com uma herança, porque estão batalhando. Tá lascado, tem muita gente que tá lascado, Valéria. Agora, para concluir esse bloco, pessoal que está nos assistindo em casa, eu queria que você deixasse... Se é que eu falo que conselho, se fosse bom, a gente vendia, não dava. Difícil, conselho. Mas dá uma dica aí, tanto para os pais que estão aí com o filho já uns 34, 35 dentro de casa, como para os filhos, né? Qual seria a melhor saída, por onde começar esse processo de desapego, porque não deixa de ser, né? Para poder, de repente, se libertar e poder ter uma vida mais autônoma. É muito difícil, porque cada caso é um caso, mas as pessoas precisam buscar ajuda, no caso, precisam procurar entender o que é, se é uma insegurança, e também se for um comodismo, procurar entender por que disso, porque, na verdade, está retardando o próprio desenvolvimento. Então, busca uma ajuda, vai buscar uma ajuda psicológica, vai ver o que está acontecendo, e os pais... Tem que dizer para os filhos que já deu, né? Tem que dizer, olha, agora nós queremos outra coisa. 100 milindres. 100 milindres. Agora nós queremos viajar, ou agora nós queremos que você cuide de você, sabe? Eu quero neto, vai, se vira. Os pais têm que também dizer o que eles querem, tem que parar de passar a mão na cabeça. Não dá para ficar a vida inteira. O cara está com 50 anos de idade e a mãe está fazendo café da manhã ainda para o cara e está passando a mãozinha na cabeça. Aí é duro, né? A pessoa que não sai, que ainda está em casa, tem que sair da barriga da mãe, né? Sai.
Vamos sair, né? Vamos sair, vamos cortar esse cordão umbilical e vamos enfrentar a vida. Se está com dificuldade, vai buscar ajuda. É um processo lento, mas é um processo que pode ter começo, meio e fim, importantíssimo para a vida. Com certeza. E no segundo bloco fica aí, o repúdio ao ódio. Por que se mata de forma tão banal? Vamos falar um pouquinho dos atentados que aconteceram na sexta-feira em Paris, que abalaram todo mundo. Fica aí que eu te espero. Olá, eu sou a Arielle Margiotto e você tem um encontro marcado comigo toda terça-feira às 9 da manhã aqui na TV Geração Z para todo o Brasil. Programa Com Elas, trazendo muita coisa boa para você. Eu tô te esperando. Voltamos nesse segundo bloco para falar de um tema bastante triste, onde todos nós fomos vítimas e somos vítimas. Os atentados que ocorreram sexta-feira em Paris, em diversos pontos da Cidade Luz, uma cidade na qual eu amo de paixão, um país que eu gosto e admiro, que foi a França. Centenas de pessoas tiveram sangue escorrido em diversos locais, por nada, pela banalidade de um fanatismo religioso. Até que ponto isso move, comove e mexe com o psicológico de qualquer ser humano? Óbvio que especialmente para aqueles que estavam lá e viram os atentados ao vivo, dentro de um restaurante, seja na porta do estádio, Le France, enfim. Valéria, como é que fica a cabeça de alguém que viveu esse massacre absoluto? Eu não tenho nem palavras para classificar como é que foi, mas, enfim, brutal, algo terrível de se ver, não só na França, mas quando acontece em qualquer outra parte do mundo. Lá, em especial, por ser um lugar turístico, enfim, as pessoas pegas completamente de surpresa. 6h36 era horário de Brasília, quando aconteceu lá, 9 e pouco da noite, as pessoas se divertiam em bares, ninguém esperava. Sim. A cabeça fica com uma incógnita, assim, fica com um grande ponto de interrogação do porquê, né? Por que isso? E gera um sentimento de insegurança muito grande, como foi nos Estados Unidos, em 11 de setembro também. Todo mundo tragédia. Ficou muito inseguro, todo mundo ficou, sabe, com aquele estresse pós-traumático de que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento. Então, gera um estresse, gera um trauma, né, muito profundo nas pessoas. E uma revolta em nível mundial, né? Está todo mundo muito revoltado, porque está todo mundo não entendendo como que alguém fala com a procuração de Deus. Exatamente. Né? Que Deus é esse que precisa que alguém chegue e faça por ele? Quer dizer, será que essas pessoas... E aí eu ouvi outro dia um comentário, né, de um jornalista. Outro dia não, foi com a questão do atentado da revista dos cartunistas lá também da França. Que Deus é esse que precisa que os fiéis deles aqui da terra
vá lá e faça justiça por ele. Né? Não, acho que isso Antes do primeiro existe. bombardeio, que foi na Boate Bataclan, eu não sei que nome que eu dou para esse tipo de gente, esse homem-bomba, esse monstro. Eles falaram que tinham que acabar com o divertimento, eles tinham que acabar com aquela orgia, com aquela música, e que eles iriam derramar sangue ao invés de vinho, que as pessoas bebem em Paris, em nome de um Deus, em nome de um fanatismo religioso. Não é, né? Como é que funciona, você como psicóloga, como é que funciona a cabeça desse tipo de ser humano? Você acredita que eles têm algum tipo de consciência Eu pelo acho ato que em são- si ou não? Não, são psicopatas, frios. Eles estão falando em nome de um poder, eles estão usando Deus lá, usando a religião deles, né, dos muçulmanos, enfim, mas que não tem nada a ver, assim, no fundo, psicologicamente falando, eu penso que eles são pessoas doentes, assim, né? É um mundo e vem vindo, isso é Sim, culturalmente culturalmente vem vindo e sempre tem os seguidores desses psicopatas, né? Não tinha os seguidores de Hitler, tem os seguidores desses caras dos Estados Islâmicos. Aí eu nem sei o nome nem quero saber, na bem da verdade, de quem está comandando isso, porque se você acaba com um, extermina um, vem outro. Mas o que acontece é que as pessoas não estão conseguindo lidar com tamanha maldade. A gente está naquela fase, o ser humano agora, que estão vivendo, né, nós estamos vivendo esse tipo de violência, a gente está naquela fase de indignação, de tentar entender, sem reação ainda a isso. Acho que as pessoas não estão com consciência do quanto isso pode chegar cada vez mais próximo. Eles estão atacando Estados Unidos, atacaram a França, mas eles estão com pessoas em todos os lugares. Valéria, me responde uma coisa. Por que você acha que, de repente, uma tragédia dessa, assim como foi o 11 de setembro que você citou e tal, mexe tanto com todo mundo? Você acha que mexe no sentido que está na internet, está todo mundo postando, todo mundo quer colocar uma foto de Paris, um hashtag? Ou você acha que realmente essa emoção é porque o ser humano ainda tem um pingo de, sabe, de dor profunda, de compaixão, ou é mais modismo? Você acredita que tem muita gente também que escreve lá e são tantas mil hashtags? E até você tocou num ponto bem interessante, porque está uma discussão, né, na internet. Na internet sobre o Mariana e Paris. É como se as pessoas tivessem o direito de julgar dizer assim, qual tragédia é maior. Você tem que sentir esta dor e não essa. Né? E são dores completamente diferentes. Quer dizer, quem está colocando a bandeira da França lá no Face não significa que não está também sentindo a dor daqui do Brasil, da tragédia de Mariana. Não é essa a questão. Até porque uma coisa é um terrorismo, é você se comover com algo que alguém planejou. Alguém estava planejando chegar numa casa de shows e matar cento e não sei quantas pessoas, sabe? Sendo que essas pessoas estavam absolutamente despreparadas. Ok, Mariana foi também, foi um acidente natural. Uma negligência, vamos dizer assim. Sim, mas um desastre natural, né? Não sei se foi natural, acho que foi então, o que estão dizendo que foi uma negligência lá da mineradora, ok. Mas não foi nada preparado com tanta... Com o intuito de matar um monte de gente. Com tanta maldade, né? Com essa coisa em nome de não sei lá o quê. Não foi um preparo assim. Então, a dor é diferente. Agora, não tem nada a ver você ficar comparando, é como comparar opiniões. É porque eu gosto do verde e não do amarelo. Você devia votar na Dilma e não no Aécio. Você devia votar no Aécio e não na Dilma. Então, é uma coisa das pessoas não se respeitarem, ou não respeitar o sentimento do outro, a opinião do outro, que também é uma violência. Com certeza. Também é uma violência. Então, eu fico bastante chateada com isso, porque quando eu vejo, eu falo assim, gente, que direito você tem de falar da dor, o outro tem o direito de se expressar da forma que ele quiser.
né? Então, se ele está sentindo uma indignação pelo atentado terrorista de Paris, e se você está sentindo uma indignação, sabe, pela tragédia de Mariana... Cada um com a sua indignação. Cada um com a sua indignação. Por que você quer impor ao outro o que ele tem que sentir? Isso é violência também, isso é desrespeito. Ontem, assistindo a um noticiário, tinha uma jornalista na Praça da República, lá em Paris, e colocaram várias velas e fotos, né, das vítimas e tal. E, de repente, explodiu um potinho de vela e aí todo mundo saiu correndo. Foi uma loucura total, que acharam que podia ser uma bomba. Imagina, coitado. E por que essa sensação de temor, essa sensação de pânico, perdura quanto em quem está vivendo uma emoção dessa, que não é um negócio fácil, né? Visto pelo pessoal que estava assistindo o jogo Paris e Alemanha, no estádio, que também saiu sem saber o que acontece. Como é que fica... Ali pode começar uma síndrome de pânico, ali pode desencadear uma série de coisas. Você pode ligar a chavinha, né? Uma tragédia como essa, um incidente como esse, pode ligar uma chavinha no nosso cérebro que vai ser difícil desligar. Sabe, aquela chave só vai desligar quando você tiver... Porque você perde uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter, que é a sensação de segurança. Se você não tem sensação de segurança, você não vive em paz. Então, você liga aquela chavinha e você vai ficar olhando para um lado, para o outro o tempo inteiro. Pode desencadear pânico, sim, pode desencadear uma série de coisas. Depende da história de cada um. Essa chavinha ligada pode tornar muita gente doente, mentalmente doente. Exatamente esse é o foco do programa. Porque, assim... O pessoal, pelo menos o que eu assisti de algumas pessoas, de algumas vítimas que puderam falar, que estavam no restaurante, se de repente está de costas, comendo uma pizza, teve uma das pizzarias também que invadiram atirando, não foi nem bomba. A sensação de total, você não consegue sentir o que está acontecendo, é frações de segundo. Como é que o cérebro consegue processar isso? Então, não processa. Né? Porque assim, nós temos duas... Fica aquele estado de choque, de pânico. Fica em estado de choque, de pânico. E geralmente o que a gente faz, né? Os nossos processos? Lutar ou fugir. Numa situação ameaçadora, ou você luta ou você foge. Né? E aí você tem que ver... Naquele momento o cérebro tem que calcular tudo. Né? Tua mente vai ter que calcular... Vou fugir para onde? Vou lutar? Dá para lutar? Então, quer dizer, é tudo... O estado de choque entra quando você não perde a reação. O cérebro é obrigado a pensar muito rápido e a gente não tem esse mecanismo, né, de... Na verdade, o mecanismo de lutar e fugir é uma coisa... É uma autodefesa? É uma coisa automática nossa. É diante do medo, diante da situação ameaçadora. Teve um deles, uma das vítimas, que falou que logo se abaixou, e Sim. o outro disse que ficou completamente parado, que foi o que tomou o tiro na mão. Ele passou por cirurgia, atônito, né? Atônito, não. Você saiu do ar. Então, as você... reações são muito individuais, né? Subjetivas, você não tem como... mas, em geral, a tendência é fugir. Você viu que do Bataclan saíram várias pessoas, começaram a sair e subir pelas paredes, janela e tal. Era a reação da fuga, fuga, fuga. Vamos sair. E algumas... a de lutar, as pessoas nem tiveram tempo. Né? Porque eles são covardes o suficiente para entrar e fazer... De forma premeditada. De forma premeditada e absolutamente covarde. Agora, o que eu penso é o seguinte, nós não estamos preparados para isso. A gente só se prepara... a gente parece que nós somos formados para aquela questão da bondade, da coisa boa, né? A gente não aceita o nosso lado ruim. As pessoas não entram em contato com as suas sombras, que seria o lado negro que todo mundo teoricamente, seria o lado negro, nem sempre é o lado negro. Então, a questão da gente não assumir em nós também, que nós temos um lado negro, ou seja, as pessoas que não aceitam a opinião do outro, elas também estão o quê? Praticando um tipo de violência contra o outro, incitando o ódio também, de certa maneira. Fica essa competição de quem, o que você vai ter que expressar, o que é certo expressar, para quem você vai votar, para quem que você não vai votar. Acaba
Então, que lado é esse das pessoas? Ninguém sabe. É um lado bom? Ninguém sabe. É um lado que ninguém... É um lado que, assim, porque as pessoas se julgam muito boas, né? E por se julgarem muito boas, não entram em contato com o outro lado delas, que não é o lado, teoricamente... O não belo, né? É, o não belo. E aí, é nessa hora que elas se sentem traídas ou se sentem pegas de surpresa, quando o mal chega. Como o mal ficam- chega, você fala... Não "Nossa, tem. eu não Você- tenho você- como lidar com o É mal." um desnorteio total e absoluto. Valéria, como é que fica a cabeça das crianças? As crianças que vivem em Paris, tiveram pais que viveram isso tudo, e que elas também estão vivendo, porque a cidade está em alerta total e absoluto. As crianças conseguem reagir, de repente, de uma forma até melhor, a título de esquecer depois tudo que aconteceu ou não? Isso depende muito da forma como vai ser conduzido, né? É como a gente falar de uma tragédia familiar, onde as crianças perdem os pais por um assalto, qualquer coisa assim. É claro que elas vão precisar de uma atenção, uma explicação lógica, mas de uma atenção emocional para que elas se sintam protegidas dessas coisas. Mas elas precisam compreender esse tipo de coisa. Agora veja, se nem os adultos estão entendendo e estão conseguindo entender, como passar isso para as crianças? Então, como que fica a cabeça? Algumas vão receber numa forma do ódio, né? Então elas vão crescer com essa... Cria-se adultos mais revoltados, mais Sim, enlouquecidos. algumas sim, outras, dependendo de como for a formação, de como for falado, como for passado, transmitido para elas, não. Então é muito relativo, Ariela, é muito relativo dizer como que essas crianças vão crescer. Agora... Mas enfim, que a gente está vivendo um período nada sadio, isso é fato. Não, a gente está vivendo um período muito, muito ruim, Muito ruim da humanidade. E isso não é só... de maneira geral, em todos os lugares, você vê tragédias climáticas, aí você vê o terrorismo se espalhando, aí você vê corrupção no Brasil. Quer dizer, são inúmeras coisas que eu acho que está mexendo com o psicológico das pessoas e está provocando uma transformação. Eu acho que essa transformação deve vir, e se Deus quiser virá, porque qualquer tipo de intolerância é crime, qualquer tipo de intolerância é um ato violento, é o que eu penso. Eu acho que para fechar esse bloco, nada mais certo do que falar isso. A gente não deve, né, se compor com a intolerância. E o programa vai ficando por aqui. Valéria, eu te agradeço demais. Agradeço Presença também, muito obrigada. Muito boa. Com elas fica aqui pela TV Geração Z, mas você pode continuar com a gente na UOL Mais e pelo hashtag Arielle Margiota. E conte aí o que você achou desse atentado terrível que aconteceu na sexta-feira. Qual é a sua colocação com relação a isso? Eu estou te esperando. Vamos lá.